Vocês já se perguntaram o que é viver? Como é o jeito certo de viver? O que a gente precisa conquistar aqui na vida? Ou qual é o seu propósito de vida? Se você já se fez esses questionamentos e ficou com medo ou na dúvida, ou achando que você não conquistou o suficiente da sua vida ainda, esse vídeo é para você, porque hoje a gente vai falar sobre a animação da Disney, Soul, que está lá no Disney Plus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui é a Fabiola Dourado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo. E comenta aí embaixo vídeos que você gostaria que eu comentasse, filmes, séries, que eu trago no próximo vídeo aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar para vocês que essa dúvida é muito comum. A gente sente que a gente tem que fazer alguma coisa de especial na nossa vida, que tem alguma coisa que está faltando. Mesmo que você conquiste várias coisas no decorrer da sua vida, essa sensação nunca vai embora, tá? Eu recomendo até um livro para vocês que eu li há muito tempo atrás, se chama Um Gosto de Quero Mais. Eu vou colocar a imagem para vocês poderem ver, que fala sobre isso. Tudo que você conquista sempre tem um gosto de quero mais, sempre tem uma sensação de que você pode alcançar mais. Isso é inerente do ser humano. Então, se você espera para a sua vida você se sentir feliz e satisfeito ou satisfeita, só depois que você se sentir plena e sem necessidade de conquistar mais nada, então eu tenho uma má notícia para te informar, porque você sempre vai ter uma coisa a mais que você quer conquistar. Então, a sua felicidade, a sua alegria não pode depender dessas conquistas. A sua felicidade, a sua alegria tem que depender de você saber viver uma vida em toda a sua plenitude, em toda a sua completude. Você tem que observar o seu redor, você tem que observar a sua vida com um olhar diferente. E é isso que eu acho que o filme Soul traz para a gente uma possibilidade que não é uma possibilidade nova, não é uma coisa totalmente criada por eles, mas é uma reflexão que já é feita há muitos e muitos anos, desde que o ser humano é ser humano. O que é viver, o que é ser feliz e qual seria o nosso propósito nessa vida? Será que a gente pode encontrar esse propósito? Bom, explicando para quem não assistiu o filme, o desenho, né? Soul se trata da história de um homem que é músico, ele sempre quis ser músico profissional, só que ele não encontrou essa oportunidade. Então ele acaba sendo professor de uma escola e ele se sente frustrado com isso, até que um dia um ex-aluno dele apresenta ele para uma pessoa que ele é fã, que ele gosta muito do trabalho dessa pessoa, e ele tem a oportunidade de finalmente entrar para uma banda de jazz, que é o sonho dele. Só que no caminho de volta para casa, ele acaba caindo num buraco e morre. E vai parar no mundo além vida. E ele quer desesperadamente voltar para a vida dele, porque finalmente ele acha que ele ia começar a viver, que ele ia conseguir perseguir esse propósito dele. Essa é a premissa do filme, para não estragar nada para vocês. Se vocês não viram o desenho ainda, eu recomendo agora que você pare, assista e depois você volta para ver o meu comentário sobre ele, porque a partir de agora eu vou dar spoilers do filme, tá? Bom, quando ele chega nesse além-vida, ele conhece uma alma que está lá faz muito tempo, que é a 22, se não me engano, né? Ela não tem nome. E que essa alma não quer voltar à vida, não quer vir para a Terra de jeito nenhum, não quer viver de jeito nenhum, porque ela tem medo. Ela sempre ouviu falar que acontecem coisas horríveis, tragédias muito pesadas, coisas muito cruéis, então ela tem medo, ela não quer vir viver. Ao contrário dele, que quer desesperadamente voltar. Então, ele descobre que eles têm que preencher uns selos, e um deles é do propósito da alma. E que falta esse selo para ela preencher para que ela possa vir para a Terra. Então ele decide ajudar ela a encontrar o propósito dela, porque assim ela pode dar aquele selo para ele volta no lugar dela e ela continua lá. E acontece todo o desenrolar do filme. Eu não vou dar um spoiler total entregando o final do filme, porque eu não acho que isso é importante para o que eu quero dizer. Eu só vou falar com vocês sobre essa questão do propósito, que é o que eu quero dizer nesse vídeo.
Essa alma, quando ela volta para a Terra, ela acaba voltando no corpo dele. Acontece um problema e ela acaba voltando para o corpo dele, ele volta no corpo de um gato, tá? E na Terra, ela começa a se divertir muito mais do que ela imaginava. Começa a conversar com as pessoas, a ajudar a resolver até o problema dele com a mãe dele. Então, ela começa a ver que a vida não é ruim como ela imaginava. Tem coisas muito boas também. Não é só aquela tragédia toda que ela pensava. E aí, em um dado momento, ela no corpo dele, né, tá sentada numa calçada e vê uma folhinha de uma árvore caindo bem devagar até pousar na mão. E fica olhando para aquilo e dá para ver pela expressão que está maravilhada, que está pensando ou não pensando em muitas coisas, né? Talvez ela esteja tão amplamente entendendo tudo que não sobra espaço para nenhum pensamento, que é aquela tal daquela sensação que nós temos de vez em quando na nossa vida de uma epifania, que seria um entendimento, uma compreensão muito generalizada e muito forte, que a gente sente que a gente entendeu o sentido da vida. Acredito que muitos aqui já tenham sentido isso. Se vocês não sentiram, calma que uma hora ou outra vocês vão sentir. E isso acontece naquele momento tão simples. E ela sente que ela entendeu o propósito dela. Só que o outro personagem acredita que não, que aquilo é um erro, porque o propósito tem que ser uma coisa como ser um músico famoso, como ser uma pessoa de sucesso, ou uma pessoa que conseguiu fazer o que ela sempre quis fazer, né? Não pode ser um momento daquele o que revela o seu propósito de vida. E aí a gente entra nessa discussão do filme, que é o que eu quero dizer para vocês. A vida, ela não é formada por grandiosos momentos. Esses grandiosos momentos, eles podem massagear o nosso ego, eles podem deixar a gente orgulhoso de alguma conquista, mas não são eles que explicam para a gente ou nos fazem entender as verdades dessa vida. São esses momentos pequenos. Você pode ver que uma epifania, ela nunca vai acontecer num momento muito grandioso em que você está recebendo um prêmio ou você passou naquela faculdade que você queria. Ali você pode sentir uma alegria muito grande, você pode sentir euforia, mas a epifania, ela é o contrário da euforia, ela é a calmaria, ela é a tranquilidade, a compreensão. Você não precisa estar alegre para você entender alguma coisa, da mesma forma que você não precisa estar triste, você simplesmente compreende de alguma forma. E isso normalmente acontece nos momentos mais simples, principalmente quando você observa as coisas que você não tem controle. Por exemplo, a natureza, que é o que acontece no filme. Então, esses momentos de compreensão e de conexão com a natureza e com a vida, ou com a sua própria natureza, eles te ajudam a entender, de fato, qual é o propósito. E é o que se chega no filme, a ideia de que não existe propósito. Você não vem para a Terra com um propósito. E se você não conseguiu por diversas ocasiões e diversas circunstâncias que não estão ao seu controle, não quer dizer que você desperdiçou a sua vida, não quer dizer que você não cumpriu o seu propósito, porque não existe um propósito. A vida não é tão simples assim. Se fosse, imagina, você planejou uma coisa e você não conseguiu, quer dizer que sua vida acabou? Não é assim. E outra coisa que isso nos leva também é uma questão muito importante. Nós não podemos medir o peso da vida de alguém pela quantidade de anos que essa pessoa viveu. Tem pessoas, nós sabemos disso, que são muito boas e muito confiantes de si e que vivem pouco tempo, não tem muito tempo aqui nessa terra. Mas isso não quer dizer que ela viveu menos do que uma pessoa que viveu 90 anos. Às vezes, se ela percebeu esses momentos e compreendeu a preciosidade desses pequenos momentos da vida, talvez ela tenha vivido com mais intensidade e mais certeza do que alguém que viveu muitos e muitos anos. E isso pode nos ajudar também a entender o luto e a entender outras questões tão importantes para a nossa vida. Então, o filme Soul nos traz essa reflexão. E eu queria deixar esse questionamento para vocês. Vocês ainda têm essa ideia de que vocês têm um propósito único na vida?
Se vocês têm essa percepção, esse medo de que talvez vocês nunca consigam alcançar nada na vida de vocês, vamos refletir um pouco. Vamos assistir o filme Soul, vamos assistir vários filmes em que a gente consegue pensar sobre a vida, vamos ler um pouco, vamos pensar sobre nós mesmos e o que nos faz sentir essa plenitude. Porque, na verdade, quando a gente parte, e a gente pode observar isso pelas pessoas que nós amamos que partem desse mundo, se você observar, aquelas conquistas que parecem tão importantes para a gente, elas se tornam secundárias. Não é que não seja importante você conseguir o seu diploma de faculdade, não é que não seja importante você conseguir casar ou ter um filho ou, sei lá, escrever um livro, como as pessoas dizem que todo mundo tem que fazer. Não é que essas conquistas, se você as conseguir, não se tornem algo importante e engrandecedor para a sua alma, mas elas só serão importantes se elas de fato conseguirem te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa, e não apenas uma pessoa melhor no sentido de ser boa para os outros, mas melhor para si mesma, para você entender quem você é e o que você tem que fazer aqui nessa vida, e que não é uma sucessão de conquistas e vitórias. A vida, de fato, traz muitas situações difíceis, muitas situações complicadas e que você vai ter que, mais ainda, ter uma compreensão sobre si. E essa ideia que o filme traz de aproveitar e conseguir dar valor às pequenas coisas, aquilo que parece pequeno no mundo, que na verdade é o que tem de mais precioso, como observar uma folhinha caindo de uma árvore, como conversar com os amigos numa barbearia, como mostra no filme, como conseguir dizer a verdade para sua mãe com quem você tem alguns problemas e se entender com ela. Esses momentos são muito mais importantes do que qualquer conquista mundana que a gente acha que tem tanto valor assim. E é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço muito. Eu espero que você escreva aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. A gente pode conversar sobre isso também. E eu gostaria de dedicar esse vídeo para minha prima, Sabrina, que é uma alma que reflete tudo isso que eu falei para vocês. Uma alma com confiança de si mesma, que partiu cedo demais desse mundo, mas que, se tem alguém que sabia quem era e que fez tudo o que queria na vida, com força de vontade, com certeza de quem era, sem medo do que os outros iam pensar, e com muito amor e muito carinho, essa pessoa foi ela. Então esse vídeo é dedicado para ela e para minha família. Muito obrigada e até a próxima.